Então vamos aproveitar que hoje é um tema bem propício, que a gente vai falar da prece, né? O efeito da prece, que tem muito a ver com o que você estava falando, André, e na Uhum. verdade com cada momento da nossa vida, né? E quando a gente consegue sintonizar intimamente com a prece, a gente pode fazer qualquer coisa, mesmo que pareça impossível. Alguém gostaria de ler? Eu gostaria de ler. Então, por favor, nos dê a honra. Mentomagnetismo e o efeito da prece. A prece, que é um pensamento, quando fervorosa, ardente, feita com fé, produz o efeito de uma magnetização, não só chamando o concurso dos bons espíritos, mas dirigindo ao doente salutar corrente fluídica. Vocês querem fazer um resumo do que foi lido antes, na semana passada? Porque o da semana passada era um outro capítulo que não tinha assim, uma relação direta com esse, não. Era da complexidade dos aspectos da mediunidade em si, né? As interferências que o médium pode sofrer, tanto externamente como das lembranças internas dele. Aí se Certo. discutiu um pouco sobre esses aspectos, agora ia entrar nesse novo capítulo que fala a gente pode dizer assim, é o poder da prece, mas da prece de coração, Uhum. né? Daquela prece que você faz com coração de fato, né? E a força magnética que isso pode se transformar. A sabedoria popular qualifica a voz da consciência como uma espécie de censor, a orientar por meio de estímulos emergentes das profundezas da alma o melhor caminho a ser palmilhado quando nos situamos diante das encruzilhadas costumeiras da existência. Ninguém pode negar esse tipo de experiência transpessoal, pois todos a vivenciam em várias circunstâncias, muito embora não a identifiquem de maneira consciente. Há quem admita tratar-se o fato de uma intervenção sutil dos espíritos protetores sobre a memória arquetípica, maneira de justificar cada tipo de impressão a repercutir na consciência de superfície, orientando-nos quanto às iniciativas viáveis para que não comprometamos a reencarnação com atitudes infelizes. Nesse sentido, indagamos se poderiam os maus espíritos, conhecedores das filigramas do magnetismo mental, atuar nas camadas profundas do inconsciente com a finalidade de pensar, não, com a finalidade de pensar impressões desarmônicas adormecidas em nossos bancos de memória, a ponto de nos tornar enfermiços? Carlos responde: a verdade é que também obedecemos a códigos internos de conduta acrescidos progressivamente ao nosso patrimônio espiritual no decorrer das múltiplas existências. Embora saibamos das intervenções favoráveis dos mentores espirituais, dos anjos guardiães e dos espíritos amigos, com grande frequência, a voz que ecoa em nossa consciência emerge do psiquismo de profundidade, dos refolhos de nossa mente espiritual, de onde acionamos os arquivos lá existentes mediante ação volitiva no decorrer da existência. Quando ouvimos a máxima pensou, pecou, é porque o pensamento é ágil comando de energias a atuar. Por exemplo, no objetivo irrelevante determinado pelo pensamento. Entretanto, o que comumente chamamos de voz da consciência nada mais é do que a imersão de nossa própria experiência transata,
registrada nos bancos da memória arquetípica, importante ponto de convergência de onde brotam conteúdos energéticos que permeiam o nosso pensar em vigília. Por vezes, afloram na qualidade de um alerta, exemplo de certo mal-estar, de uma sensação de angústia ou de um complexo de culpa. As referências que temos interiormente, formadas de ações perante a vida, é que dão forma à sintomatologia que vem aos nossos sentidos físicos e da mente em vigília. Alguma coisa, gente? Gente, fala aí, porque tem muita complexidade. Não, então, eu vou falar aqui uma reflexão. Nessa parte, é interessante porque ele está falando dessa voz da consciência, né? Que algumas pessoas acham que são os próprios mentores, que a sua linhagem espiritual, né? Aquele conjunto de espíritos que nós somos ligados, que estamos caminhando juntos. E ele diz que sim, mas que nós temos lá no nosso interior, temos todo um psiquismo de profundidade muito além do que a gente pode conceber. E que ali brotam, emergem esses toques que é a nossa própria missão divina, nosso propósito que vem à tona. Então ele está começando a abrir esse campo que nós temos, né? Daqui a pouco ele vai apresentar esse campo. Eu estava esperando porque ele ia apresentar o campo, que é o campo consciência alerta. Então, a princípio, ele está preparando, dizendo que nós temos campos mentais de profundidade que vem lá do nosso íntimo, né? Então, essa voz da consciência vem desse âmago interno que está ali vibrando. Então, por isso que a gente está esperando um pouquinho, porque aí ele vai começar a falar do campo consciência alerta, mas, basicamente, esse é o ponto que ele está trabalhando. O metomagnetismo, ele começa a apresentar vários campos mentais, esses campos que são órgãos mentais com determinados objetivos. Então, eu acho que aqui no livro ele já apresentou, ou não, ainda vai apresentar algumas memórias arquetípicas. Então, memória arquetípica instintiva, que está ligado a vários aspectos nossos instintivos, tem a memória arquetípica da razão, e tem o aglomerado, e tem esse que é a consciência alerta, que ele só pincela, mas ele é muito além, porque é um campo que está em nível muito alto, muito sutil, de vibrações muito puras. Então ele está preparando essa entrada desse campo. André, é aquela história. Como ele coloca no início, muitas vezes as pessoas pensam, né, que a consciência, as influenciações para se fazer alguma coisa que depois você vê que não é legal, vem de fora, né? Isso é muito comum, atribuir tanto as boas ideias quanto as más ideias a influências externas. E o que ele está começando a mostrar aqui é que, na verdade, nem as boas nem as más ideias vêm puramente por uma informação à parte de nós. Eles simplesmente facilitam que a gente acesse lembranças que já fazem parte do que a gente é. Então, as boas e as más ideias que a gente tem por intuição, por obra da consciência, como ele coloca aqui, na verdade são coisas que a gente já tem guardadas lá no fundo, que, como o Ismael falou, estão divididas em, digamos assim, setores específicos da nossa mente. Então, tudo que a gente faz de bom, de ruim, a gente não pode nunca botar a culpa numa influência externa. Aquilo é o que nós somos. Eles só deram jeito para fazer a gente lembrar daquele momento. Mas não foi uma ideia que não faz parte da gente, seja ela boa ou ruim. E isso é o que nós somos. Uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta. Às vezes, assim, vem um pensamento nada a ver, uma coisa que surge totalmente
aleatória e que você fala, nossa, eu fui capaz de pensar isso. Da onde também vem disso? Assim, coisas ruins, vamos dizer assim. Se quando é boa, a gente está tudo bem, né? Mas quando é uma coisa assim, tétrica, uma coisa horrorosa que vem e que você mesmo se julga cruzes, eu pensei em uma coisa dessas, assim, e você fica até assustado com você mesmo. É do, é do quê? Da onde surge isso? Eu não coloco isso no campo dos espíritos, sinceramente, eu coloco no meu mesmo, mas eu fico em dúvida nisso, né? Como eu fui capaz? Eu vou dar minha opinião depois. Gostaria que o Ismael desse a dele. Eu vou falar de maneira geral, mas assim, nós todos já devemos ter sido muito ruins, mas muito errados. Eu, Silvio. Tu também. A gente já deve ter caminhado em muito lugar tenebroso. E são memórias que a gente guarda. Com o nosso crescimento, a gente vai desenvolvendo a nossa conscientização, a nossa compreensão de aquilo, que aquilo não é mais uma coisa que você queira manter. Mas você não tem como apagar aquilo não some de você. Você só domina aquela situação agora, porque a tua compreensão vai além. Mas nada impede que, de repente, alguém, para te perturbar, consiga dar um jeito de você lembrar. Mas, com certeza, esses pensamentos, às vezes os mais malucos possíveis, em algum momento da nossa existência já fizeram parte do nosso dia a dia. Porque não pode... Se tem uma coisa que absolutamente você não faz, alguém pode chegar para você e te apresentar aquilo. Você vai reconhecer, vai entender o que ele quer, mas você não vai fazer. É assim que funciona. Em algum momento a gente já circulou nos meios que compactuavam com esses pensamentos absurdos. Só que a tua compreensão foi mudando. Então agora você até percebe aquilo, mas aquilo não te diz mais nada e você automaticamente rechaça. Esse é o desenvolvimento da nossa compreensão. Não sei como o Ismael vê essa questão. Eu vejo dessa forma também, Silvio. Quando vieram as mensagens do metamagnetismo, e eu fui lendo, com o tempo fui entendendo, bom, pelo menos na minha visão, basicamente como é que era a ideia que eles estavam colocando nessas mensagens. Que era um dos pontos é o seguinte, o nosso cérebro físico, o cérebro mesmo, a gente sabe que ele é todo estruturado como conexões, com neurônios que vão se conectando. Na verdade, essa estrutura física, ela é uma concretização da estrutura mental, que ela é altamente conectada. Nós somos, processo de conexões é algo que ela está ligado com o processo da mente. Então, esse cérebro físico é só uma concretização dessa estrutura altamente conectada. Por isso que é o mentomagnetismo, o magnetismo mental, ela tem essa característica. E essa conexão, que é energética, ela vibra, e essa vibração permite que a gente entre em sintonia. Então, a natureza toda, ela segue processos de sintonia, de ressonância. Então, como o Silvio colocou, a gente tem no passado muitas experiências, involuções kármicos terríveis, terríveis mesmo, que estão ali ainda vibrando, que por misericórdia divina, elas deixaram ali meio que encapsuladas, para chegar o momento certo depois a gente começar a trabalhar, mas estão ali. A gente vai ter que lidar um por um e reconstruindo todos essas vivências que elas estão ali ainda a vibrar. E o que acontece? Ao mesmo tempo, a gente está conectado com correntes de pensamento, com seres em outros locais, tudo por processo de sintonia. Então, por algum motivo, aqueles bolsões kármicos, ele possa ter se intensificado por alguma corrente mental que na nossa consciência de profundidade, e um mecanismo muito complexo que a gente ainda não sabe, ele foi ativado.
Então, se vem à tona, é porque nós temos esses receptores, nós temos ainda essas antenas que elas sintonizaram e vieram aqui para a mente em vigília, para a consciência de vigília. Então, é porque nós temos no nosso interior isso, esses pontos. Estão ali armazenados os mentores esperando o momento certo para começarem a abrir para a gente trabalhar, mas está ali no nosso interior, né? Então, como o Silvio falou aqui, olha, muitas vivências e elas estão repercutindo. Cada vez que a gente fica algum pensamento, por exemplo, de raiva, ali ele aciona muitos bolsões kármicos, vibrações parecidas, eles são ativados e vai entrando em sintonia com espíritos que vivenciamos naquele passado. Então, essa ideia de conexão, de vibração, e a vibração leva a sintonia e leva também a absorção. A gente irradia e absorve. Então, é mais ou menos... Eu falei a mesma coisa que o Silvio falou, né, mas só com essas palavras do mentomagnetismo. Quer dizer, que o Silvio falou também do mentomagnetismo, né? Só perspectivas diferentes, mas dessa ideia. É o que nós já temos dentro de nós. Não sei se ajudou também, ou às vezes a gente fala, acaba que complica, né? E, Diva, essas coisas são assim, os gatilhos para isso são os mais sutis possíveis, às vezes são imperceptíveis. É uma conversa que você ouve passando na rua de alguém que você nunca nem viu, você ouve parte da conversa e aquilo te faz pensar em alguma coisa. É uma imagem, a gente tem um mundo muito visual, a gente vive numa atmosfera, né, que a gente está exposto a várias informações que a gente às vezes não está nem interessada, não está nem ligada, mas elas vão chegando, seja visualmente, seja por forma auditiva, e aquilo às vezes serve como gatilho para você relembrar uma coisa distante, e aí começa, como o Ismael está dizendo, você vai vibrando naquilo, entrando em sintonia, aí tu consegue, por essa sintonia, encontrar alguém de determinado bolsão kármico, que ele chega e te manda uma mensagem, que aí nesse momento ele consegue te acessar, e ele te dá uma mensagem, aí é quando vem essas ideias malucas, porque muitas vezes ô Diva, mas cadê você para a gente fazer tal negócio? A gente sempre esteve junto fazendo isso. Aí você não está vendo, você não está lembrando da situação, mas você consegue ouvir no teu íntimo o chamado dele, aí você sintoniza, aí você tem a ideia, reverbera, né, o passado com o presente, você momentaneamente você se liga àquilo. Mas ao mesmo tempo, quase que imediatamente, se você já está numa outra vibe, digamos assim, você já, peraí, mas que coisa mais esquisita, eu não vou fazer nunca um negócio desse. Agora, mas já fez. Então, o tal do pensou, pecou, é porque pecou em outras vidas. É, né? certamente. Porque às vezes você nem... Eu falei assim, caramba, porque às vezes vem umas coisas tão horrorosas, às vezes esses segundos, que você vira e fala assim, gente, coisa horrível. E aí, de repente, passa, óbvio, você vira e condena e tal, e acabou, né? Tudo bem. E aí, você, quando pensou, pecou, eu falei, meu Deus. Aí eu falei assim, então foi em outras vidas, né? Dessa eu consegui rechaçar. Mas é mais ou menos por isso, porque quando a gente pensa, a gente já viu. Quando você emite um pensamento, uma ideia, ela de alguma forma fica registrada. E ela faz parte de você por toda a tua existência. Ela fica registrada como um álbum de fotografias. Todo pensamento nosso imprime uma foto daquela situação, daquela imagem, daquela necessidade, daquele momento. E fica guardada num cantinho da mente lá. Em algum momento ela pode ser acessada se houver ou necessidade, através da espiritualidade maior, eles acharem que é o momento de você relembrar daquilo para compreender e definitivamente sepultar aquilo no arquivo morto, ou algum companheiro daquela época, por algum gatilho do dia a dia, consegue te acessar e te lembrar, e te faz lembrar daquele momento. Mas não quer dizer que você vai matar
esfolar ninguém porque teve aquela lembrança, né? E Silvio, esse ponto que você colocou foi muito bacana, que é o ponto da espiritualidade às vezes começar a abrir. Em nosso lar, tem aquele caso que a gente até já leu na terça-feira, de um casal que eles iam reencarnar e pediram autorização para eles abrirem determinadas lembranças. E eles passaram, e lá conta, uma cirurgia magnética, até falar uma cirurgia magnética, que eles passaram a ter lembranças daquelas experiências. Então, é uma cirurgia magnética mesmo, que eles fazem e aí começa a vir à tona essas lembranças. E quando os mentores nos julgam dentro das perspectivas dele, de como que eles veem a situação, que nós já estamos prontos para começar a abrir determinados bolsões que a gente precisa lidar, perdoar, curar. Quando começa a abrir, são sensações bem esquisitas, porque começam a vir sensações de raiva, ou de medo, ou de sensação de injustiça, e a pessoa não sabe por quê, mas por que tá vindo aquilo, mas é o processo da cura que está começando a vir e vem com essas energias ruins mesmo, que estavam ali guardadas, mas que eles falam assim, ó, você já está pronta para começarmos a abrir. Então, magneticamente vai abrindo e você vai entrando em sintonia com campos. Você fala assim, poxa, mas por que? Eu estava tão bem. Agora está vindo isso. É o processo da cura, que ali foi aberto e você vai começando aos poucos, trabalhando, e durante o sono você vai entrar em sintonia com determinadas pessoas, e aí um trabalho de perdão, de cura, de reconciliação. Então, às vezes, começando a abrir alguns pontos assim que vem à tona, e é aquilo, é acolher, amar, entrar em prece e irradiar amor, no fim das contas, para aqueles campos. E agora só vou. Não é sobre o mesmo assunto, não, mas o Ismael tocou num ponto que me lembrou de uma coisa que eu vou falar aqui para ver como a espiritualidade assim, manipula, entre aspas, né, todo esse dia a dia nosso. Né? A gente fazia lá em Natal, quando eu ainda morava em Natal, a gente tinha uma reunião, eu, Gustavo, Sânio, mais alguns amigos, que era lá em casa. Era uma reunião que no início não era esse propósito, mas virou uma reunião de desobsessão das mais trevosas possíveis. Hein? A gente fazia coisas lá que nem a gente... Mas é um detalhe que não importa. Mas num dia, o Gustavo lá parou a reunião e disse, Silvio, eu vi uma equipe espiritual, eles estão mexendo no teu epidídimo. Epidídimo é um canal que leva, né, o sêmen, né, dos ovos, né, dos escrotos, produzindo os espermas para serem armazenados na vesícula seminal e depois ejaculados. Né? Engraçado, mas eles estão mexendo ali no meu órgão reprodutor. E naquela reunião eles fizeram uma cirurgia espiritual em mim. E logo depois, Sânia engravidou. Quer dizer, é todo um trabalho. Por algum motivo, eles tinham que mexer ali para a gente gerar uma nova oportunidade de reencarnação. E certamente essa reencarnação vem de alguma forma ligada aos dois, ou a um de nós dois, e vai gerar algum tipo de necessidade ou de resgate ou de crescimento mútuo juntos, porque é uma coisa toda programada. E nesse momento, partindo agora porque a gente está discutindo, vão ter momentos que um vai reverberar no outro sentimentos saudáveis ou não, de acordo com essa relação que está intrincada aqui. Então, nesses casos, no meu teve essa experiência da informação da cirurgia espiritual
precedendo, né, a geração de uma nova vida em termos terrestres. Mas muitos casais passam por situações idênticas sem ter essa percepção ou informação. E, na verdade, é toda uma programação em que ali vão ser revividos muitas mensagens, muitas situações passadas com oportunidade de serem resolvidas ou melhor compreendidas.